Bom dia, dando continuidade às nossas reflexões sobre conhecimento religioso ou místico. Eu quero comentar um pouco nesse vídeo, pensarmos um pouco sobre os esquemas cognitivos presentes na experiência religiosa. Esquemas cognitivos é um conceito criado pelo Jean Piaget, que é um psicólogo da cognição, da psicogênese. Ele observou muitas crianças, estudou muito e ele percebia que à medida que a criança ia crescendo, ela ia adquirindo esquemas de interpretação em relação aos fatos e à realidade. Ia assimilando conceitos, ia... O esquema não é bem um conceito, o esquema é um jeito de você olhar a realidade. É um modo como você interpreta, enquadra a realidade. Né? E nesses esquemas, a base deles é tempo e espaço, por exemplo, né? Que a criança vai adquirindo a partir de suas experiências sensoriais concretas, e aí ela vai desenvolvendo esses esquemas que estão no nível do inconsciente, são automáticos, e passa a operar com eles. E esses esquemas são culturais, eles vêm da cultura onde a gente nasce. A aprendizagem é um pouco isso, essa assimilação dos esquemas culturais, e aí nós passamos a operar com isso. O Pierre Bourdieu chama isso de quadros de representação simbólica ou quadros de interpretação de sentido. É muito os conceitos do Pierre Bourdieu e do Piaget nesse sentido são bastante próximos. E quando se trata de campo religioso, mesma coisa, assim, uma série de esquemas de percepção em relação ao fenômeno religioso vem do aprendizado cultural com família, com os ambientes religiosos, com as matrizes religiosas que estão dentro da cultura onde nós nascemos. E nesse sentido condicionam a experiência religiosa. Que a experiência religiosa ela tem um quê de inédito, né? De original, de próprio, tanto naquele fundador, que foi o líder carismático, quanto nos seus seguidores. E ela é um esquema operativo, ele é operacional, ele acontece no dia a dia quando você tem uma experiência religiosa. Bom, o que ocorre na experiência religiosa em si é que há um desmonte ou uma reconstrução, um outro esquema, outros esquemas que se estabelecem principalmente em relação à experiência de tempo e espaço, porque a nossa organização tempório-espacial, ou espaço-temporal, ela nos localiza, permite inclusive nos movermos corporalmente, e ela vem da cultura. À medida que a experiência religiosa acessa outras dimensões, outra forma de percepção, ela, de certa maneira, tem que desmontar, ou tem que sair desses esquemas tradicionais de tempo e espaço nos quais nós estamos operando nossa cognição no dia a dia. E isso talvez seja uma diferença, né, em relação à experiência cotidiana. Isso ocorre também, essa alteração desses esquemas de percepção de tempo e espaço nas experiências psicodélicas. Pessoal que experimenta artefatos bioquímicos e altera sua percepção a partir da ingestão, da alteração bioquímica do corpo. Né? Na experiência religiosa também algo parecido acontece, principalmente nas experiências que envolvem de culto, de transe. Né? O mundo religioso, a experiência religiosa, ao trazer esses esquemas, ao conviver com novos esquemas, mas também com esquemas já estabelecidos, de certa maneira cria uma projeção do mundo natural e social sobre um mundo que seria transcendente, ou um mundo de outras dimensões. Então, por exemplo, quando o pessoal da Rede Luz, o pessoal do campo evangélico, Rede Luz são esotéricos, quando o pessoal do campo católico e islâmico
projeta sobre o mundo celestial hierarquias celestiais. Eles estão projetando as hierarquias que existem aqui. Então, de certa maneira, podem projetar sobre o transcendente, sobre essas forças, estruturas humanas. E também podem até dar forma humana a essas entidades. É o caso, por exemplo, aqui nessa região que se acredita muito na mãe do campo, que é exatamente essa energia do lavrado, só que ela se configura numa forma de mulher, de mãe, que eles chamam de mãe do campo, dar forma humana a essa energia. Então, essa é uma projeção do mundo humano sobre o mundo transcendental ou sobrenatural. E alguns autores clássicos, materialistas, diziam, só projeção. Mas essa projeção, essas configurações representativas que partem do mundo humano, permitem estabelecer uma comunicação, uma interatividade com dimensões que normalmente nós não teríamos acesso, talvez, ou como enquadrar nas representações racionais e emocionais que nós temos. Aí, nesse sentido, a experiência religiosa está estruturada, ela estrutura a relação com o transcendente, mas ela é estruturada também a partir de lá para cá. O código de comunicação é humano, mas a gente não tem bem certeza de que tipo de energias podem ocorrer nesse fenômeno. Então, essa é uma característica. Em relação a imanente, transcendente ou outras dimensões, sem dúvida a nossa percepção é bastante limitada. Nós temos sensações olfativas, sinestésicas de equilíbrio, que é em relação ao centro de gravidade da Terra. Temos sensações visuais, auditivas, palativas, que se transformam em imagens, representações cerebrais e criam todo o conjunto de linguagem que nós temos e arsenal para interpretar a realidade. Se essas linguagens humanas permitem nos comunicar ou acessar dimensões que nós não temos acesso, por exemplo, entidades fotocionais, entidades vibracionais. Um exemplo é o aparelho celular. Ele trabalha com frequências. Olha, ele recebe as frequências, decodifica e transforma naquilo que nós queremos. Mas nós próprios, sem o aparelhinho, não conseguimos perceber essas frequências e decodificá-las. A gente depende de um aparelho. Então, e elas estão presentes, estão aqui. Todas as ondas de 200 celulares, todos vão acessar as suas frequências próprias. Isso quer dizer que as ondas frequenciais estão aqui. No entanto, a gente não percebe, principalmente as de baixa frequência. Vocês já viram que cachorro, por exemplo, ouve determinadas ondas sonoras que nós não ouvimos. Essa é talvez a experiência religiosa seja uma forma de acessar, sim, dimensões que estejam aqui agora e a gente normalmente não acessaria. Nesse sentido, ela implica no desmonte daquilo que eu falei dos esquemas de percepção de tempo e espaço estabelecidos culturalmente, para poder acessar essas outras dimensões, transcendências que a gente normalmente não conhece. Em relação a campos de energia que não estão no âmbito humano, que entendemos como campos de energia, campos informacionais, inclusive, que codificam e permitem a organização de espécies vegetais, espécies animais, campos plasmáticos ligados a campos gravitacionais magnéticos, que envolvem determinadas frequências, e organizam o campo de uma determinada forma. Bom, eu não sei se isso é transcendente ao humano ou isso é imanente a esse planeta, está aqui agora e a gente não acessa. Do ponto de vista religioso, por exemplo, essas crenças em que a gente acessa, que as pessoas acessam Deus. Então, é um Deus transcendente no sentido que não está na Terra, mas está em tudo quanto é lugar. Então, ele estaria presente. Nas crenças cristãs, por exemplo, islâmicas, é uma presença onisciente, onipresente, é uma presença total. Então, não seria transcendente. Está aqui agora. Talvez seja isso a experiência religiosa, não é ascender mundos distantes e fora do mundo planetário, mas ascender dimensões e campos de energia que estão aqui agora, porém fora do nosso alcance.
É uma possibilidade da experiência religiosa levar a isso. E como é que transformam esses campos, essas experiências em macro-instituições religiosas? Esse movimento de transformar uma experiência religiosa mística em doutrina, ele já ocorre desde os arianos, quando invadiram a Índia em 3000 a.C., que é essa tentativa de formalizar e ter um receituário, um caminho para se chegar à experiência mística e a relação com essas forças transcendentais, né, ou deidades. Essa é uma tentativa de perpetuar a experiência mística na forma de experiência religiosa, e aí se cria uma organização institucional. O Budi é um dos caras que estudam isso, diz, olha, à medida que você cria especialistas, que são teólogos, especialistas que são educadores religiosos, especialistas em pregação, você formata uma instituição especializada, com cargos especializados, com especialistas que dominam e uma hierarquia. E essa instituição tem uma doutrina, tem regras de comportamento para manter a sua coesão e vai se reproduzir no tempo e no espaço, vai tentar se perpetuar. E aí você cria uma macro-instituição, como por exemplo a Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana, né, pelo mundo afora, asrams ligados a várias correntes do hinduísmo, correntes dentro do islamismo comum, né, ligadas a xiitas, por exemplo, e sudanitas e sunitas. Então a tentativa é aí você cria campos de religiosidade. Então aqui no Brasil, por exemplo, o campo evangélico, o campo católico, o campo espírita, né, o campo dos esotéricos, o campo das religiões orientais, você cria campos de religiosidade que têm pontos em comum, padrões, atributos, crenças ou doutrinas em comum, e podem divergir em determinados pontos. E aí a experiência religiosa, quando as pessoas ingressam, se convertem ou entram, ela fica condicionada a esse campo de religiosidade, né? E ela vai ser guiada, orientada, dirigida pela receita, pela proposta que aquele campo, dentro daquela igreja, daquela denominação, daquele grupo religioso propõe. Né? Ele condiciona ou ele orienta a experiência religiosa e a experiência mística. Então, acaba bastante condicionado nisso. No Brasil sempre houve muita descrença em relação às instituições religiosas, principalmente porque no período colonial a igreja oficial era católica, obrigatória, e de certa maneira havia muita desconfiança, um pé atrás. Você convivia com uma instituição oficial, mas também tinha uma série de crenças e práticas que não estavam dentro da oficialidade. Isso continua até hoje, né, no Brasil. É muito comum essa postura de desconfiança em relação a padres, pastores, pais de santo, bispos, etc., mas ao mesmo tempo tem uma subserviência e uma afirmação da necessidade das instituições religiosas. Né? Então você pode fazer uma experiência via instituição religiosa, entra no campo religioso, mas ao mesmo tempo há uma distinção entre fé, crença e prática, e doutrina e lei religiosa, assim, dentro do inconsciente coletivo do imaginário brasileiro. É isso. Vamos para o próximo vídeo. Ok? Um abraço. Eu estou gravando só vídeos de 2 GB para poder subir com mais facilidade.